Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Sentinela Alessandra e quero dizer que neste mês de março é o mês das mulheres e nós estamos com uma campanha só para mulheres, uma campanha a respeito de mulheres, e neste momento eu quero trazer um devocional a respeito de Ana. O título da nossa campanha é Mulheres que Clamam, Mudam Destinos. E essa primeira semana nós vamos terminar falando de Esther. Esther, ela buscou coragem para entrar na brecha a respeito do seu povo. A história de Esther nos ensina que interceder exige posicionamento. Esther jejuou, ela buscou direção e entrou diante do rei para salvar um povo, uma nação. E esta semana nós falamos um pouquinho a respeito de Esther. E eu quero continuar falando mais um pouquinho a respeito dessa mulher que mudou decreto. Um pouquinho a respeito dessa mulher que se colocou em pé, se posicionou por um povo em jejum e oração. Ela foi intercessora. E eu ainda digo mais, ela foi uma influenciadora, porque ela levou o povo a estar orando para que Deus mudasse um decreto de morte. A palavra do Senhor diz no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A história de Esther, ela nos mostra que Deus, ele levanta mulheres em tempos estratégicos, em tempos difíceis, em tempos de tristezas, em tempos de sequidão espiritual. O Senhor levanta mulheres. Essa história nos mostra que Deus, ele tem propósitos quando mulheres se posicionam na sua presença. E Esther, ela não era apenas uma rainha, ela foi uma intercessora. A palavra do Senhor nos mostra que Esther, ela entendeu o seu propósito. Quando o decreto de morte foi lançado contra o seu povo, Esther, ela poderia ter permanecido em silêncio. Ela estava ali, protegida, dentro do palácio, sem correr perigo algum. Ela poderia estar ali, quietinha no seu lugar, em silêncio, guardada, lá dentro daquele lugar grandioso. Mas ela escolheu algo maior. E o que foi este algo maior? Ela buscou se posicionar, ela escolheu se posicionar para que um povo fosse salvo, ou seja, o povo dela, os judeus. A Bíblia nos relata que Esther, ela morava ali dentro daquele palácio e ela vivia no harém, junto com as mulheres do rei. E ela não saía para fora do palácio, mas as mulheres do harém, elas saíam. Então aquelas mulheres ficaram sabendo do decreto de morte de que Hamã ele
ele falou com o rei para que o rei matasse todos os judeus. Então as mulheres foram para fora do palácio e ficaram sabendo do que estava acontecendo. E voltaram e contaram para Esther que todo o povo estava de luto, estava chorando, estava entristecido, estavam jejuando para que Deus mudasse o decreto de morte, porque Ramã fez com que o rei assinasse aquele decreto para matar todos os judeus. E Mardoqueu, que era parente de Esther, estava na porta do palácio com um pano de saco. E Esther mandou roupas para ele ali no portão para que ele se vestisse e ele não quis. A palavra do Senhor nos relata que antes de Esther ficar sabendo, isso no capítulo 4, antes de Esther ficar sabendo do decreto de morte, o qual era responsável Ramã, ele que fez com que o rei assinasse esse decreto porque ele tinha raiva dos judeus. Então, ela ficou sabendo disso e ela orou ao Senhor, pediu direção para o Senhor do que fazer. E mais, o que eu quero dizer aqui é que antes dela se posicionar, o povo já estava orando. O povo já estava jejuando. E o interessante é que antes de Esther entrar na presença do rei, a palavra do Senhor diz que ela jejuou. Ela buscou estratégias espirituais. Ela buscou a Deus. E depois ela convocou todas as pessoas para orar. Mas não foi somente para orar por aquele decreto, para que aquele decreto fosse mudado. O interessante é que Esther convocou o povo para estar orando por ela, porque ela entendeu que as batalhas espirituais não são vencidas com medo, mas com intercessão. Eu quero te dizer que interceder é muito mais do que orar por qualquer necessidade. É entrar na brecha por alguém. É clamar até que algo mude no mundo espiritual. E então, Esther, ela convocou o povo para orar por ela. E o interessante é que todo aquele povo começou a orar por Esther, porque sabia que se ela entrasse no pátio do rei e o rei não quisesse que ela entrasse, ela morreria. Se o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. Ou seja, ela arriscou a própria vida pelo seu povo também. Ela arriscou a própria vida em intercessão e posicionamento. O que nos ensina esta palavra? Que além de nós intercedermos por alguém ou por algo, nós também temos que nos posicionar. Tem momentos que nós precisamos de ajuda em intercessão dos nossos irmãos de oração. Não é vergonha nenhuma você pedir oração, chamar uma amiga de oração e falar: vem cá, ore por mim, que eu vou estar entrando numa batalha de oração. Isso é cobertura de oração, é estar em concordância. Quando o decreto de morte ele foi divulgado, o povo judeu entrou num lamento tão grande. Eles entraram em oração, em jejum. E a palavra do Senhor fala que
Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Está lá em Esther 4, versículo 3. Havia um grande luto, com jejum, choro, lamentação. E ainda a palavra de Deus diz que muitos se deitavam em pano de saco e cinza, ou seja, antes mesmo de Esther convocar um jejum de 3 dias, diz a palavra do Senhor, o povo já estava ali, orando, chorando, clamando, jejuando, buscando intervenção divina. E a palavra do Senhor nos relata que era um clamor coletivo por livramento. E nos ensina também a palavra do Senhor que o jejum que aquele povo fez foi um jejum específico quando foi convocado por Esther. E a palavra do Senhor nos relata que depois desta convocação, Mardoqueu pede que Esther interceda diante do rei Assuero. Ou seja, Mardoqueu pediu para que Esther entrasse até o rei e apresentasse uma petição a ele, intercedesse por aquele povo. Sabe o que eu entendo com essa palavra, minhas irmãs? Que ela não estava ali por acaso, desde quando ela foi escolhida. O Senhor, ele tem as suas estratégias de livramento. E a palavra diz que ela estava no harém, ela nem estava com o rei. Já tinha alguns dias. Então, ela não sabia se ela poderia entrar lá e o rei mandasse matar ela, ou se o rei aceitasse ela lá. E por isso ela convoca um jejum a esse respeito. Foi um jejum direcionado e estratégico. Olha que tremendo. Foi um jejum estratégico. Primeiro, para que o rei não a matasse quando ela entrasse lá. E segundo, quando ela conseguisse adentrar até os aposentos do rei, até a sala, ela também tinha que interceder pelo seu povo. E para que isso acontecesse, ela precisou convocar um jejum a favor dela, para que Deus desse vida para ela, em primeiro lugar, e depois para que Deus desse estratégias para que ela intercedesse por aquele povo. Olha que tremendo. Jejum direcionado e estratégico. Foram 3 dias. A palavra do Senhor nos relata, ainda no capítulo 4, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais e nem bebais, por 3 dias. E aqui, minhas amadas, eu vejo que acontece algo tão poderoso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos mostra que o povo já estava jejuando em aflição. Então Esther, ela transforma isso em um jejum organizado. Olha que maravilha! E com um propósito específico. Quando Deus quer fazer algo, Ele direciona os propósitos, Ele direciona o jejum. E tudo passa a ser específico e espiritual. Isso revela um princípio espiritual, sabe por quê? Deus já estava sendo buscado antes da estratégia. Antes de Esther começar o clamor. Então o povo já buscava por uma intervenção. E quem se levantou para intervir pelo povo? Esther.
Mas não foi só porque ela quis, foi porque Deus tocou no seu coração. E eu entendo que o clamor daquele povo preparou o ambiente espiritual, né? E o jejum de Esté se tornou um ato de posicionamento e trouxe vida, trouxe a virada de chave. Sabe o que eu entendo com isso, minhas irmãs? E o que eu quero deixar aqui registrado? Eu quero dizer que muitas vezes, a maioria das vezes, Deus já tem pessoas intercedendo antes de levantar alguém para agir. Meu Deus, é muito forte isso. O clamor de um povo ou de alguém prepara o caminho para que aconteça o milagre. É tremendo. É maravilhoso. E sabe o que eu lembrei com isso? Uma passagem que está lá em Crônicas, se eu não me engano, Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz que se o povo vir e se humilhar, né? Não fala só o seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar. Olha que tremendo isso, minhas irmãs. A própria palavra do Senhor nos mostra aqui que fala que se o meu povo se humilhar perante a minha face e me buscar. Olha que tremendo. Meu Deus, eu quero ler essa passagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração do povo criou um ambiente para que o coração de Esther fosse alcançado. Quando o coração de Esther foi alcançado, Esther convocou o povo, direcionou a oração, especificou o jejum para que aquele povo fosse livrado da morte. Olha que interessante. Eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, que Deus ele tem estratégias espirituais, estratégias de vida. O Senhor ele quer nos usar nesse dia de hoje como mulheres valentes. Valentes que eu digo, cheias do teu Espírito Santo, cheias da tua presença, cheias da sua graça, cheias cheias de estratégias que o Senhor colocará no nosso coração através de oração, de orações de alguém. Saiba que quando Deus faz, Deus muda decretos. Assim como Esther, nos dias de hoje, Deus também levanta muitas, mas muitas mulheres para mudar histórias através da intercessão, da oração. Talvez você pode dizer que você não consegue. Talvez você possa dizer, eu não sei falar, eu não sei orar. Mas é você mesmo que Deus quer usar, porque você é forte.
Talvez você não percebe, mas quando você ora pela sua família, pela sua igreja, pela sua geração, Deus está usando a sua voz para mudar destinos, para mudar decretos. Vamos orar? Senhor querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Neste mês de clamor, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e fé, Pai. Assim como o Senhor levantaste Esther lá no Antigo Testamento, Senhor, para interceder pelo seu povo, para interceder por um povo, Senhor. Levanta-nos, Pai, também como mulheres de oração, de intercessão, nos fortalece, nos firma na Tua presença, nos dá coragem, Senhor, para entrar na brecha com fé, para clamar sem desistir e, Senhor querido, ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Pai querido, Paizinho, nós intercedemos por nossas famílias, Pai, pela nossa igreja, pela nossa nação, Pai querido, pela nossa geração, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor visitaria a nossa geração, Pai, e abençoaria, Senhor querido. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa geração e todas as que virão, Pai. Que todo decreto de morte, que todo decreto contrário, Senhor querido, ao que o Senhor prometeu, seja quebrado, Senhor. Ah, Deus querido, e que o Teu propósito prevaleça. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te peço que neste mês nós sejamos mulheres que não apenas, Pai querido, sentimos, mas também que nós venhamos orar, nos posicionar, pedir para que o Senhor venha nos direcionar, papai. Cura, Senhor querido, cura nesse mês, liberta, fortalece mulheres, Pai. Senhor, muda destinos, muda decretos, através, Senhor, seja da simples oração, um joelho no chão, Pai querido, um rosto no pó, um coração quebrantado e cheio de fé. Senhor, fala através de cada mulher, Pai, que se dispor na Tua presença. Fortalece-nos, Pai, na batalha, Pai. Senhor querido, quando nós estivermos no meio de uma batalha espiritual, nos dê discernimento e ensina-nos a vencer de joelhos, intercedendo e Te adorando na beleza da Tua santidade. Assim, eu encerro a minha oração, Te louvando, Te glorificando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.